tendência, né, de dizer, quando eu falo sobre o argumento da dúvida, de que seria a minha responsabilidade tentar sanar a dúvida. Só que esse é um argumento meio fake, porque quando eu sou repreendido, nesse momento, e antes disso, não quer dizer que eu iria parar de pesquisar ou mesmo de receber informações sobre esse tema. Esse tema, em 2022 eu recebo a repressão, mas eu iria continuar pesquisando sobre isso, na verdade. Então não sei exatamente a quantidade do que eu iria, mas seria um tema que continuaria sendo falado, né, naquele momento de 2022. Então, por isso que eu também digo que não faz sentido a repreensão, porque não só se eu falasse de mandamentos antes ou depois, isso não importa, mesmo que eu não tivesse falado dos mandamentos até então, para pessoas para quem eu deveria falar, isso não quer dizer que se eu não falei até aquele momento, não quer dizer que eu não iria continuar pesquisando para me sentir mais seguro com quaisquer respostas ou quaisquer alternativas que decorressem dessa questão. Falar ou não falar sobre esses pontos para as pessoas. Então essa é a questão. Essa é a questão. É interessante porque eu, meio naquela época, sim, cheguei à conclusão de que é uma boa ideia, realmente tem versos bíblicos dizendo isso. Mas quando eu cheguei lá para fazer, na hora do vamos ver, eu não achei uma boa ideia. Meio depois, mas eu não achei uma boa ideia. Não senti como se fosse uma boa ideia. Entendeu? Então, assim, eu concordo por racionalidade e discordo por coração. Então, não. Eu acho meio estranho. Outra, eu acho que estão tentando acusar no sentido de lançar. Eles podem fazer a repreensão porque a necessidade ou a obrigação de responder a dúvida sobre falar dos mandamentos seria minha. Só que isso é fake, porque eu não neguei essa responsabilidade, mas eu não preciso fazer no tempo deles. Eu posso responder a pergunta sobre falar ou não falar sobre novas informações bíblicas no momento em que eu achar mais apropriado. Então haveria um preparo. E eu estava certo. Eu estava certo. Eu nem sei exatamente qual seria ou qual será o momento certo para fazer isso. O fato, na minha visão, segundo a minha interpretação, é que nos dois momentos que eu tentei na igreja em 2023, não eram bons momentos. As pregações em rua foram mais bem colocadas. Não no sentido de como expressar, mas no sentido de... elas não geraram não é um problema, elas não geraram uma comoção grande. Então nós estamos falando nesse sentido. Na questão da igreja, foi uma questão que implicava em outras situações mesmo, talvez em uma certa situação de impositividade, e que gerava uma... algeriza não é a palavra, e que gerava ali uma piedade, um sentimento de misericórdia, gerava uma situação ali conflitante. Então já não me senti bem. Quando eu fiz na rua, eu me senti melhor. Então o momento não era antes em relação à igreja. Aliás, talvez nenhum momento era para fazer ali. Até agora eu não encontrei nenhum momento propício que fosse para fazer a igreja. Pelo menos segundo o meu sentimento. Que também possui razões por detrás. Mas no final, quem pode dizer? Até enganoso alguma coisa, mas é aquela coisa, se fosse uma coisa totalmente boa, eu me sentiria alegre em fazer. E não foi exatamente o caso. Então é isso que eu estou dizendo. O coração não somente para o homem. Né? O coração não diz só mentiras para o homem, ele diz outras coisas também. Então, como eu falei, por trás do sentimento sempre tem uma racionalidade, sempre tem algo que motiva e que explica e que leva ao sentimento. Mas independente, o fato de haver sentimento explica alguma coisa. Então, no final, a repreensão, como era feita especialmente com objetivos de fala em igreja, no final não foi uma repreensão correta pelo resultado que eventualmente deu. Seja individual, seja no próprio pessoal, ali vamos dizer, nos ministrantes, nos ministros da igreja que estavam auxiliando, pelo menos em alguns deles. Isso foi um fator essencial para eu sentir, para verificar o que deveria ou não ser feito. Claro que isso eu não sabia em 2022, mas em 2023 acabou me tirando a maior parte das dúvidas que eu eventualmente tinha dantes. Então essa é a questão. Essa é a questão. Gerou aí, no caso, a resposta. Então não era uma boa ideia ter feito desse jeito. E era algo que estava muito duvidoso antes. Sim, era algo que me incomodava, não só por conta da repreensão, mas pelo próprio tema em si. Eu falei, poxa, não é e tal.
E onde que eu ia ter coragem de voltar para a igreja só para tirar essa dúvida, né? Só para tirar a real. Então, quer dizer, e no final comprovando que não, que para minha, vamos dizer, para minha opinião não era uma boa ideia. O que eu já imaginava antes, o que eu já imaginava em 2021, eu estava certo lá, em relação ao sentimento sobre se fazer isso. No fundo, eu estava certo. Ou seja, a repreensão deles foi impositiva, deu uma impressão que estava certa, eu achei que não estava, porque o que eu acho que trabalha com isso? Eu vejo um pessoal aí da psicologia, na minha visão, erradamente trabalhando em sistemas da internet, o que eu entendo é que é muito decepcionante você trabalhar com vários argumentos bons, não importa a imagem, não importa a gesticulação. Ah, não, mas para gesticulação eu intuo que essa pessoa não é uma pessoa ali tão confiável, alguma coisa, mesmo que ela tenha falado um monte de verdade. Quer dizer, eu acho isso ridículo. Eu acho que as pessoas não têm que avaliar só por isso, elas têm que avaliar por outras coisas, não só por como é que é, critérios sociais de avaliação ou critérios de segurança. Eu acho isso uma bobagem se a informação é verdadeira. Principalmente quando as outras pessoas já sabem. Mas quando elas têm que especular, aí que para mim começa o problema, porque aquela pessoa que é mais estranha ou até mais excêntrica, eventualmente não vai conseguir passar ali a sua verdade, ou melhor dizendo, a própria verdade, né? Às vezes não só a dele, melhor dizendo, e não vai conseguir porque os caras vão interpretar mal a partir de besteiras e de devaneios intuitivos das suas próprias cabeças, que por vezes intuições fazem sentido, por muitas vezes não fazem. Então tem todas essas questões. Aí é que tá, isso que eu acho que me deixou bastante, não sei se é essa a melhor palavra, bastante chateado, porque assim, eu falo um monte de coisa, eu tô certo em tudo, mas as pessoas não vão levar em consideração o seu argumento. Meus argumentos são muito bons, daí eles pegam e ignoram tudo que eu falei e vão lá e colocam uma determinada porção de realidade, ou pior do que isso, mentira, calúnia, o que foi e o que mais, para ignorando a posição da pessoa, dizer, não, mas porque essa é a verdade. Ou por trabalho ou por qualquer outro motivo, dizendo, não, mas eu trabalho, mas eu faço, eu leio, não sei o quê, eu estou certo, vou impor essa verdade na sua vida. A sua opinião não importa porque você não trabalha, ou porque você faz voluntariado, ou porque você só ministra em igreja, ou porque qualquer outra coisa. Eles ignoram a sua opinião por uma diminuição social. Aí eu acabo, eventualmente, me sentindo muito mal com isso, porque eu não vou ter força para rebater o argumento de pessoas absolutamente soberbas, que estão ali querendo, não, eu sou soberbo porque eu faço, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Só que essas pessoas, porque trabalham ou por outros motivos soberbos, elas vão ignorar os outros argumentos que foram levantados. Só porque as outras pessoas são mais excêntricas, mas eles não estão analisando o tema na integralidade. E aí eu entro em colapso, desespero, porque eu falei, poxa, eu já falei, como é que eu vou provar pro cara? Ou seja, não basta o argumento, eu ainda vou ter que trabalhar 8 horas por dia? Porra, galera, vamos dar um tempo, vamos analisar todos os fatores pelo que são, analisar as coisas com calma, com parcimônia. Eu fui repreendido injustamente porque mesmo que até 2022 eu não tivesse falado dos mandamentos, e se eu obedecesse os mandamentos, pode ser que eu tivesse falado, ou com mais segurança, eu chegasse a essa conclusão, ou chegasse nessa conclusão, o fato é que de repente era melhor eu até, entre aspas, poder falar sobre novas informações bíblicas com mais segurança. E mesmo obedecendo ali os mandamentos a trancos e barrancos, de repente não era uma boa ideia, porque de repente essa decisão não estaria madurada dentro de mim, isso tem que ser, ou maturada dentro de mim, isso tem que ser analisado. Não é só se chegar e fazer, aqui aprendi, eu vou falar. Não, tem um processo de pensamento, e um processo de sentimento, um processo de concordância com isso. Naquele momento não era um momento de concordância. Não só por causa dos argumentos estúpidos de outras pessoas, mas também por conta de dúvidas bíblicas, por conta de dúvidas pessoais. Então não adianta simplesmente ir atropelando as coisas, né? Ainda mais levantando um monte de falso testemunho em relação a esse tema que eu sabia. Que eu já expliquei no canal. Então tem isso, não é questão ali no final, claro que tem a questão da data, que eu até acho uma questão importante, mas também não é o único fator a ser avaliado. Entendeu? Não é isso. Mas no final nós repreendemos, ele tinha a responsabilidade de fazer. Não, mas vocês não conseguem provar e nem provavelmente não conseguiriam porque é falso, que eu não iria pesquisar sobre esse tema depois. Então não precisaria ser feito em 2022. Eu iria continuar pesquisando sobre esse tema, ainda mais uma questão importante e ainda mais uma questão que eu não tinha concluído. E é claro, e veja bem, se eu usasse olha que a doideira. Como esses caras são filhos da puta. Se eu uso o argumento de que eu acho a questão dos mandamentos um argumento pesado para as pessoas, eles vão dizer que eu deixei as pessoas presas. Então, mas vocês também acusariam se eu dissesse isso categoricamente. Não vou falar dos mandamentos porque o argumento é pesado. Eu acho que até falei sobre isso. Claro, jogaram para debaixo do pano.
Só que não com base no argumento do Velho Testamento. Mas se eu dissesse isso categoricamente, iam dizer que eu deixei as pessoas presas. Por isso que eu tive que pensar. Eu falei, poxa, peraí. Eles estão totalmente errados no que eles falaram. Eles têm algum ponto bíblico. Por isso que eu já ia reavaliar a questão, mas eu reavaliei de novo com isso em consideração, por conta da repreensão. Só que a repreensão, para mim, foi extremamente soberba. Porque ela negou tudo que eu falei. Só porque eu não trabalho? Ô, galera, vamos ter... E eu venho aqui, falo e me esguelo, mesmo que não trabalhe, mas falo e me esguelo. Tudo que eu falo tá certo. Pô, analiso detalhadamente e tal. Ignora tudo. Não, você sabia que eles eram filhos espirituais, você tem que falar. Como se eu soubesse disso em 2019, porque esse era o argumento, eu não sabia disso. Né? E ainda depois o argumento é questionável, esse argumento é falseável. Talvez não sejam filhos espirituais, mas independente, eu não levava a sério esse argumento. Eu achava que era metafórico e talvez seja mesmo. Quando tentaram levar mais a sério, eu falei, bom, posso relativizar porque talvez era alguma responsabilidade. Só que a Bíblia já vinha dizendo isso antes, por isso que eu também abri exceção. Então, olha, não dá para fazer assim. Não, mas a pessoa tem mais credibilidade, é uma mente muito mais também, né? Daí, não, mas você é responsável pela construção da imagem. Bom, eu não sou responsável pela construção da minha imagem se vocês conseguem encontrar provas fáceis. Se tiver prova fácil, automaticamente, se existir, digo, não só se as pessoas pesquisarem. Se elas não pesquisarem, mas a prova for fácil, a pessoa que construiu a sua própria imagem, mesmo ruim, não é responsável pela sua própria imagem. Mesmo em relação a erros que ela já tinha cometido anteriormente. No sentido de poder repeti-los. Se ela cometeu que seja um pecado uma vez. Na segunda vez ela é acusada, mas ela não cometeu. Ah, mas ela tem uma imagem ruim. Não, mas espera aí, você tinha prova fácil. Então calma aí. Então aqui no meu caso, era só perguntar, eventualmente até fazer consulta bíblica. Aí que tá, como eu já falei aqui, principalmente o pessoal de igreja. O pessoal de igreja não precisa só de fatos, precisa de palavra, precisa de Bíblia para poder chegar a determinadas conclusões. Então, mais ainda, nesse caso, eu posso cobrar o pessoal que tem espiritualidade. Então, é isso aí, apenas para fazer esse complemento no canal. Esse rápido desabafo que realmente são análises, não só soberbas, mas elas são análises muito parciais. E aí vem o pessoal da internet, e Regis Tadeu, e Kleber Machado, e Nando Moura, e várias dessas pessoas na internet que fazem análises parciais. Eles não analisam o todo, eles fazem análises que interessam a eles. Então, é isso, cara. É isso, infelizmente. Acaba sendo o Neto, né, o pessoalzinho donos da bola. Então é isso, nunca é uma análise, vamos dizer, substancial, né? Analisando todos os fatos. Eles querem que a pessoa, vamos dizer, caia na imagem, ou querem lançar a capa sobre a pessoa para depois eles ficarem malhando ali. Como é que é o... A pinhata mexicana que eles colocam ali na árvore, como se fosse uma figura mais ou menos de uma vaca, alguma coisa, pendura na árvore e deixa a criançada cega bater, né? Então, não, é isso mesmo. Eles batem cegamente. Eles batem em mim cegamente. Nem sabe o que está acontecendo. Pulam, presumem intencionalidades, presumem fatos que não tem nada a ver. Então, esse complemento. E vale.